Paz do Senhor. Amém. Glória ao nome de Jesus Cristo. Eu gostaria de ler com os irmãos um texto que está registrado no livro de 1 Samuel, no capítulo 3 e o versículo 10. Os irmãos que forem encontrando, vão ficando em pé para sinalizar que os irmãos encontraram. Nós vamos ler todos juntos. 1 Samuel capítulo 3 e versículo 10. Quero louvar a Deus pela oportunidade de aqui estar com os irmãos para ministrar a palavra do Senhor mais esta noite. Louvar a Deus por estes adolescentes que aqui estão, bonitos, e eu tentei ficar igual a vocês. Fiz o melhor que pude, mas vocês estão muito mais bonitos do que eu. E eu imagino um Deus lá no céu que está com um sorriso 10 e 10 para vocês, porque vocês estão glorificando ao nome dele. A liderança, pastor Anderson, Samuel, Flavielle, aos obreiros aqui da igreja. Também muito grato a Deus por conhecer o pastor Gilmar, que é responsável por esta grande obra à frente dos adolescentes. Que Deus continue usando e honrando ao seu trabalho. Meus irmãos, todos estão em pé, então estaremos lendo 1 Samuel capítulo 3 e versículo 10. Então, meus irmãos, nós estaremos lendo a palavra do Senhor. Então vamos ouvir o que a Bíblia tem a nos dizer. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Pai, mais uma vez, eu me encontro trêmulo, Senhor, com o meu corpo físico, Senhor, de uma forma que só o Senhor sabe como está. Porque eu vou falar a tua palavra, e a tua palavra é poderosa, Senhor. Eu estou diante do Senhor que é santo, que é poderoso, o Senhor que faz todas as coisas. E se o Senhor quiser se manifestar no nosso meio, isso vai acontecer independente do que eu vou pregar nesta noite, Senhor. Oh meu Deus, mas eu estou diante da tua noiva, Senhor, que merece o melhor dessa terra, Pai. E, Senhor, por isso essa responsabilidade faz a minha carne tremer, meu Deus. E o Senhor sabe da verdade que eu estou falando nesta noite. Meu Pai, mas eu me coloco à tua disposição, a minha voz, Jesus, o meu cérebro, os neurônios, Senhor. Eu me coloco à tua disposição para que a tua voz ecoe, Senhor, e a tua palavra penetre os corações nesta noite, e vidas sejam mudadas através da tua palavra. Confiando em ti, Senhor, eu tomo posse deste microfone, sabendo que o Senhor tem todo o poder para fazer e operar nesta noite, pois a tua palavra nos diz que em ti está tanto o querer quanto o efetuar. Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém. E amém. Tome assento. Ontem nós pregamos sobre a glória que foi manifesta no Antigo Testamento. Pregamos também sobre a glória que nós podemos viver no tempo presente. E a minha intenção para esta noite era falar sobre a glória em que nós viveremos no porvir. Mas eu confesso que meu coração se fechou para falar a respeito do que eu tinha um intento, e o Senhor aplicou esta palavra ao meu coração, visto que é uma palavra que vai falar muito dos dias em que nós estamos vivendo, os dias atuais. Nós vamos ver que o período em que Samuel está vivendo é um período similar ao período em que nós vivemos hoje. Por quê, pregador? Porque nós vamos ver a crise espiritual em que aquela nação se encontrava. Nós vamos ver alguns detalhes deste período.
Mas ainda antes de contar os detalhes dessa história, nós vamos ver que Samuel, ele nasce a partir de uma vontade de Deus em um milagre. Nós vamos ver que a vontade de Deus fez com que Samuel nascesse, porque a Bíblia diz assim, que a sua mãe não podia gerar. Deus tinha lhe cerrado a madre. Deus fez com que ela não pudesse gerar filhos, e então ela vivia ali naquele tempo onde existia uma outra mulher que a afrontava. Por quê? Porque esta outra mulher, ela tinha filhos, e Ana não tinha filhos, e então Ana ia para o templo para buscar a presença de Deus e entregar a sua oferta ao Senhor. Sempre ela estava no templo, todo dia de ir ao templo, ela reservava este momento, visto que no Antigo Testamento o dia de ir no templo era o dia certo. Não era como hoje, que a gente tem culto em uma igreja na terça, outra na quarta, na segunda tem oração. Não era assim na época em que eles viviam. Então nós somos bem-aventurados porque nós podemos buscar a presença de Deus em todo tempo. Quando nós precisamos, nós vamos à casa do Senhor. Mas Ana, ela vivia afrontada, e então um dia ela vai ao templo e ela está muito amargurada e começa a falar com o Senhor e a chorar e a se angustiar, e ali ela está tão amargurada que a sua voz não sai. O sacerdote imagina que ela está embriagada, mas só que no final ele descobre que ela realmente está amargurada, e ele a abençoa, e ela vai para sua casa, passa os dias, e então ela fica gestante. Por quê? Porque Deus tocou na sua vida para mudar a história de Ana. Nós vamos ver então que Samuel nasce, mas antes de ele nascer, naquela oração, ela falou ao Senhor: Senhor, se o Senhor atentares para a tua serva e me deres um filho, um menino, então eu o trarei ao templo para que ele possa servir ao Senhor. Oh glória! E Deus viu naquela oração que ele podia contar então com este bebê que iria nascer. Samuel nasce, passa-se o tempo e ele desmama, e então Ana vai novamente ao templo e leva este menino para servir ao Senhor. Ali esteve Samuel, e a Bíblia vai dizer que ele crescia. Versículo 18 do capítulo 2 vai dizer: porém Samuel ministrava perante o Senhor sendo ainda jovem. Em algumas versões vai dizer que ele era um menino, em outra versão vai dizer que ele era um moço, e ele tinha um vestido com um éfode de linho. Oh glória ao nome de Jesus! O tempo em que Samuel estava vivendo era um tempo de crise espiritual. Por quê, pregador? Porque o sacerdócio estava corrompido, a liderança estava corrompida, mas Samuel estava na presença de Deus, servindo ao Senhor. Nós vamos ver, meus irmãos, por que eu estou dizendo que nos dias atuais nós estamos vivendo esta fase em que Samuel estava vivendo? É porque é uma minoria que quer buscar a presença do Senhor de verdade, é uma minoria que quer obedecer a palavra do Senhor. Nós estamos vendo que muitos já estão dizendo: isso é coisa do passado, isso não tem nada a ver, isso é coisa de antigamente, isso é coisa de velho. Eu lembro quando eu era adolescente, eu estava fora da igreja, e eu lembro que minha mãe chegava para mim: Jonatas, vamos para a igreja. E eu falava: não, porque é coisa de velho ir para a igreja, é coisa de velho aquela pregação. Mas eu entendi, meus irmãos, que o melhor de Deus, o melhor da terra está na presença de Deus. Nós estamos vendo os dias de hoje, a maioria, até às vezes eu converso com pessoas que não são evangélicas, e eu falo assim, que esta geração está na situação que está por esquecerem de buscar a presença de Deus. Mas a Bíblia está dizendo: ensina
ensina ao menino no caminho em que deve andar, porque o tempo vai passar, mas ele não vai se desviar do caminho. O caminho vai estar nele, ele vai estar no caminho e o nome do Senhor vai ser glorificado. Porém, nós vamos ver aqui que os filhos de Eli, quem era Eli? Eli era o sumo sacerdote, Eli era o homem que entrava no santo dos santos, e Eli estava ali com os seus filhos, mas a Bíblia vai dizer que os filhos de Eli não estavam nem aí com a presença de Deus. Deus da glória, os filhos de Eli cresceram no templo. Deus da glória. E o filho de crente não é crentinho. Deus. Aleluia! Filho de crente tem que buscar a presença de Deus. Filho de crente tem que orar também. Mas o certo é que Ana fez o certo. E se eu fosse falar para os pais, eu diria: leva o teu filho para o templo, para que ele sirva ao Senhor. Aleluia a Deus. Ensina a Bíblia para o seu filho. Porque os filhos de Eli cresceram no templo. E Eli tapava os olhos, dizendo: os meus filhos fazem as coisas certas, sabendo que ele estava fazendo a coisa errada. Os filhos de Eli não temiam ao Senhor, mas Samuel estava vindo no meio daquele sacerdócio para mudar a história e a moral daquele sacerdócio que existia naquela geração. O que eu quero falar nesta noite é dos desafios que Samuel teve que enfrentar. Imagina os filhos de Eli olhando para ele e dizendo: Samuel quer ser o santinho, Samuel quer ser o queridinho, Samuel quer ser o santarrão. Samuel não faz isso porque ele quer ser melhor do que nós. Samuel não participa disso porque ele quer ser melhor do que nós. Mas na verdade o que Samuel entendia é que a vida dele tinha um propósito. E eu venho aqui para dizer para vocês, adolescentes, para esta geração de hoje, é que a vida de vocês é um propósito de Deus. Não ceda às afrontas daqueles que vêm para vocês e falam: faz isso, não tem nada a ver, faz aquilo, não tem nada a ver, isso é coisa da religião. Mas o nome do Senhor vai ser glorificado se você não ceder à pressão do mundo contra a sua vida. A sua vida é um propósito de Deus. Você nasceu no meio dessa geração para ministrar perante o Senhor. Você nasceu nesta geração para glorificar ao nome do Senhor. Você nasceu no meio desta geração para louvar ao nome do Senhor. Você pregador, mas você não sabe como é no colégio. Eu não sei como é hoje, mas eu passei pelo colégio. Pregador, você não sabe como é. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa: o Senhor que te colocou no meio deste colégio, no meio desta situação, Ele está contando com a sua vida para que o nome dele seja glorificado. Não ceda à pressão do mundo. Oh Deus! Glória a teu nome, Jesus. Bendito, santo e maravilhoso. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. É que Samuel nunca tinha ouvido a voz do Senhor. Samuel nunca tinha tido uma visão do Senhor. Samuel nunca tinha visto a glória do Senhor. Mas ele estava ministrando na presença de Deus. E esta fase da adolescência é uma fase que a gente vê muita mudança acontecendo. Muita coisa vai mudando.
Eu vi o Vinícius fazendo a leitura e eu conheci ele desde pequeno, então ele fez a leitura. Meus irmãos, a paz do Senhor. As coisas vão mudando, a voz vai mudando. Tem alguns adolescentes que vão cantar, de repente canta grosso, mas daí já canta fino. Porque as mudanças vão acontecendo. Mas no meio de tantas mudanças que aconteceu na vida de Samuel, o que eu glorifico a Deus é que ele nunca deixou de ministrar perante o Senhor. Sempre ele estava na presença de Deus. Oh, glória ao nome de Deus Jesus. da glória, aleluia. Vai acontecer muitas mudanças na vida dos Jesus. adolescentes, isso é natural. Todos nós que Senhor da passamos por glória. essa fase, passamos e sentimos na pele essas mudanças. Mas uma das coisas que nós não podemos deixar é de nos prostrar perante a poderosa presença de Deus e dizer: Senhor, me ajuda. O pecado está tão próximo de mim, porque às vezes você vai ver alguém que está do seu lado cantando com você, fazendo o que é errado, mas você vai dizer: não faz isso. Ele vai falar: você está querendo falar isso porque quer ser melhor do que eu. Na verdade não, na verdade é o chamado de Deus sobre a sua vida que está te dizendo: eu te quero perto de mim, eu quero falar com você, eu quero me manifestar para a sua vida, eu quero que você mude a história dessa geração, eu quero que você resplandeça no meio dessa geração, no meio dessa mudança toda que está acontecendo. O que nós não podemos esquecer é que o nome do Senhor precisa ser glorificado na nossa vida. Glória a Deus. Samuel continua ministrando os filhos de Eli, fazendo o que é errado. Eli acobertando tudo. Mas um dia, Samuel já está deitado. E ele ouve: Samuel, Meu Senhor, alabando. Oh, glória. Glória a Ele Deus. corre até Eli. E existe um porquê ele corre para Eli. Aleluia. Porque a vontade de Deus sempre vai estar em concordância com a vontade do sacerdote. Aleluia, Deus. Não adianta eu querer fazer, ser, Glórias se o meu a pastor Deus. não estiver me Aleluia. apoiando no que eu estou fazendo. A vontade de Deus sempre vai partir do coração do sacerdote. Glória Por a isso, Deus. quando Samuel ouve a voz de alguém o chamando, e ele nunca tinha ouvido aquela voz, então ele corre, fala: meu Senhor, porque ele entendia que a vontade de Deus estava sobre a vontade do sacerdote. Então ele corre para ouvir. Fala: o que o Senhor está precisando, o que o Senhor quer que eu faça. E ele não entende. Fala: não, eu não te chamei. Sabe por quê? Porque aquele líder estava com o ouvido tapado. O Senhor não podia falar com ele, porque ele tampou os olhos para o pecado da sua casa. Então Deus já tinha encerrado o contato direto com Eli. Nós vamos ver então que Deus chama Samuel novamente, após ele voltar a se deitar. E então Samuel corre novamente ao sacerdote. O sacerdote fala: não, eu não te chamei. Mas ele fala assim: olha, se te chamar de novo, faz o seguinte: fale com essa voz dizendo: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Oh, glória ao nome de Jesus. E Samuel está deitado. Eu imagino que o coração dele está acelerado. Eu imagino que o sono já foi embora e ele já está esperando a voz do Senhor se manifestar novamente. Oh, glória! E quando ele está deitado, ele ouve então a voz do Senhor dizer: Samuel, Samuel. E ele responde: fala, Senhor, porque o teu servo
ouve. E o Senhor começa a falar com Samuel. O Senhor começa então a se manifestar a Samuel. Sabe por que Samuel não podia ceder à pressão do sacerdócio que queria corromper? Eu imagino, meus irmãos, todos nós aqui, um dia entramos na igreja e pensamos, eu vou parar. Deixa eu contar a história de um cantor chamado Thiago Alves, de Curitiba. Ele chegou na fase da adolescência dele e observando todos esses desafios que ele vinha enfrentando na sua adolescência. E então ele chega para sua mãe e fala: mãe, eu vou desviar da presença do Senhor, eu não vou mais na igreja. E a mãe dele olha para ele, uma mulher muito simples, mas cheia de Deus, fala assim: mas por que, meu filho? Por que você vai desviar? Ele fala assim: porque todos os meus amigos têm testemunho. Um saiu da igreja, foi para as drogas e Deus recuperou ele. Outro saiu e foi para as baladas e daí ele voltou para a igreja e Deus o aceitou. Ele falou: eu também quero umas experiências para mim poder contar testemunhos assim. A mãe dele olhou para ele, falou: meu filho, você não vai desviar. Ela falou: mas mãe, eu não tenho testemunho. Ela falou para ele assim: esse é o teu testemunho. Você passou pela sua adolescência e o nome do Senhor foi glorificado na sua vida. Não ceda à pressão do mundo sobre a sua vida, viu, adolescente? Não ceda quando o seu amiguinho chegar e falar: ei, vamos fazer alguma coisa errada, vamos fazer alguma coisa que está fora da Bíblia. Porque enquanto Samuel estava ministrando, o Senhor estava olhando para ele dizendo: eu tenho um projeto maior para a vida de Samuel. Ele vai ungir reis, ele vai ser sacerdote, ele vai ser juiz sobre esta nação. Eu tenho um projeto maior para a vida deste Samuel. Aleluia, Deus. Oh, aleluia! Oh, bendito. Se coloque em pé, por gentileza. Glória a Deus. Grande és o Senhor. Aleluia, Jesus. Há desafios Glória. que nós precisamos enfrentar. Desafios deste tempo. Desafios que nos afastam da vontade de Deus. Desafios que muitas vezes o nosso coração balança. O nosso coração até pede para que a gente aceite. Mas o nosso espírito clama dizendo: não faz. Eu imagino Samuel de vez em quando olhando para Eli, metendo o garfo lá dentro do caldeirão e tirando o melhor do sacrifício. Samuel olhando e desejando, mas no fim ele dizia: não, eu prefiro a vontade de Deus, porque em tempos de guerra não é tempo de parar de lutar. Em tempos de guerra é tempo de continuar lutando. Em tempos de afronta é tempo de continuar lutando. Esta fase toda passa. E então Samuel chega um dia na casa de Jessé, e este ato foi memorizado pela Bíblia, e ele unge um menino que passou depois de alguns anos a ser rei, e este rei foi gerando rei, e este rei foi gerando rei, e através deste rei, da unção de Samuel, nasceu um chamado Jesus Cristo de Nazaré, que hoje está sentado à destra de Deus, mas que antes de subir, ele falou: eu vou deixar um consolador igualzinho a mim, para que no tempo em que vocês viverem as guerras, no tempo em que a vida espiritual de muitos estiverem em crise, vocês possam louvar ao nome do Senhor, e o coração de vocês arderem no meio de uma geração de pecado, vocês possam ver a glória de Deus sobre a sua vida. Mas muito mais ainda, o que o nosso Cristo fez, ele nos deixou uma promessa de que ele virá buscar a igreja do Senhor para vivermos eternamente com
com Ele. Nós precisamos viver este tempo de desafio. Nós precisamos passar por este tempo em que Samuel viveu, mas que não deixou de lado a vontade do Senhor, para que possamos ver Ele face a face. Quem quer ver a glória do Senhor? Eu creio que todos querem. Todos levantariam a mão, todos se levantariam e diziam: eu quero ver. Mas nós vamos passar então por esses desafios, para que a glória dele se manifeste em nós. Mas para que não seja algo passageiro, para que vocês não pulem apenas o final de semana, para que chegue segunda-feira e vocês possam refletir esta glória, para que chegue o próximo final de semana e vocês voltem à casa do Senhor, passando: eu venci os desafios dessa semana. E quando a trombeta soar, nós possamos encontrar com o Senhor. Há uma glória reservada. E Paulo diz assim: eu tenho por certo que as aflições do tempo presente, meu Deus, não pode ser comparada com a glória que há de ser revelada em nós. Oh, bendito. Faça um tempo de glorificação ao nome de Jesus. Dê glória ao nome dele. Aleluia, Deus. Pregador, eu entrei aqui, olha, não tá fácil a minha caminhada, não, então a glória. Meu Deus. Pregador, eu entrei aqui, só Deus sabe como eu estou. Aproveita este momento e ministra o seu louvor diante da presença do eterno Deus. Pregador, eu entrei aqui, mas eu estou cansado desta caminhada e a minha vontade é de não voltar mais. Então aproveita este momento e glorifique, exalte, adore ao nome do Senhor, porque certamente Ele vai renovar suas forças e você vai sair daqui renovado, reavivado, reanimado. Você vai sair daqui dizendo: eu não vou parar. Você vai sair daqui dizendo: eu vou continuar dando glória, eu vou continuar dizendo aleluia, eu vou continuar servindo ao Senhor com alegria, eu vou continuar na presença dEle, eu vou estar na presença dEle e eu vou subir com Ele, porque eu estarei com Ele para sempre. Aleluia. Se você precisa de oração, esteja aqui na frente. Esta presença de Deus que renova, esta presença que restaura, esta presença que anima. Pregador, eu estava pensando em me afastar. Então corra para frente. Nós estaremos orando. Pregador, eu preciso de unção sobre a minha vida. Eu preciso ser cheio de Deus. Então corra. Essa é a geração que vai mudar a história. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus conta com você para este tempo. Deus escolheu você para este tempo. Deus separou você para este tempo. Num tempo em que em muitos lugares a presença de Deus não pode se manifestar, Deus escolheu você para levar a presença de Deus a esses lugares. Deus escolheu você para levar a presença dele a corações que acham que não tem mais jeito. Deus escolheu você para este tempo, porque há muitos que estão precisando de uma palavra de Deus, e Deus vai manifestar a sua palavra através da sua vida. Aproveite,
Senhor. Glória a Deus. Jesus Cristo, declare o seu amor, aquele que morreu na cruz do Calvário, meu Senhor. Jesus Cristo, declare o seu amor àquele que tomou a sua cruz, que morreu para que você pudesse estar aqui, com a esperança de que a presença de Deus vai te sustentar e vai te encaminhar ao céu. Que glória ao nome do Senhor. Seja tocado pela presença do Senhor. Seja renovado pela glória de Deus. Receba a unção de Deus sobre a sua vida.